Alexandre da Medicine News aqui de volta. Então, Universidade Federal do Maranhão promove palestra sobre assistência pré-natal para homens trans. Então, essa moda está pegando. Vai chegar em todos os estados, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, em todo o Brasil. O evento, realizado no auditório do Departamento de Enfermagem da Universidade, contou com a participação de 2 especialistas no assunto. Tipo aqueles especialistas da Rede Globo, especialistas em saúde, em doenças, aquelas coisas todas, né? Que a gente sabe que são narrativas da esquerda. Isso foi introduzido no segundo mandato do governo Lula, esse tipo de pauta de pré-natal para homens trans. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, né? É livre-arbítrio. Mas pré-natal para homens trans, eu acho que é um extremismo, né? Já é um exagero. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eles estão com essa moda, com essa narrativa, essas pautas da esquerda. Mas na China não acontece isso, porque o Xi Jinping não quer, e é um ditador da esquerda. Na Rússia, muito menos. Mas, e no Irã, eles matam os gays, os trans, tá? Mas aqui no Brasil, pode tudo. E a gente tem que abraçar essas pautas deles lá de fora, juntamente com o lulapetismo e o STF. Na matéria diz assim: você sabia que homens trans também precisam de acompanhamento pré-natal adequado e humanizado? Diz um trecho do convite do evento publicado nas redes sociais. Foi no último dia 3 de julho. Convidamos você para a palestra Assistência Pré-Natal para Homens Trans. Um momento de aprendizado, acolhimento e reflexão sobre saúde, inclusão e cuidado com a equidade com os trans pretos. Então, são narrativas. A gente está vendo que isso são pautas da esquerda, que a Rússia, esses ditadores que acompanham Lula, não querem nem ver isso pintado nos seus países. Mas aqui no Brasil pode tudo. Viva o Lula, né? O Lula só serve para isso, para colocar essas pautas. Agora, a economia, a segurança, a educação no Brasil, as empresas todas sendo saqueadas. É isso que a gente vê no governo da esquerda. E querem colocar uma ditadura agora de trans em cima da população brasileira. Bolsonaro fala mal da Rede Globo nos jornais. A Rede Globo, diz ele, abre aspas, é uma máquina de mentiras financiada pelo governo federal, diz Bolsonaro. Isso a gente já sabe, né? Até mesmo antes do Bolsonaro eu já falava isso. A Rede Globo, a imprensa brasileira como um todo, elas recebem o nosso dinheiro, o seu dinheiro, para bancar novelas, bancar várias reality shows, várias coisas que passam na televisão, e pagando esses artistas, né? Em todo o Brasil, com o nosso dinheiro. Eles ganham uma porcentagem em anúncios, ganhavam, né? Passado não muito distante, que hoje a internet vem tomando espaço, né? Quase total já. E ele diz a verdade, é uma máquina. Ela é a porta-voz do governo STF lulapetismo. A gente sabe disso. Não passa na Rede Globo, na imprensa brasileira, na sua grande maioria, verdades. Só passam mentiras, narrativas do interesse político, do interesse privado, pessoal, do Estado, né? E a gente vê claramente que a Rede Globo, ela está falida. Não existe mais influência na sociedade. Existe o pessoal da velha guarda que ainda assiste e acredita. Eles estão acreditando em Papai Noel e sendo passados para trás. Porque a Rede Globo, ela só prega mentira. Tudo que a Rede Globo, essas imprensa brasileira coloca, a CNN, a Record, a Band, várias delas, né? Você deve fazer o oposto. Eles estão informando uma coisa, você deve fazer o contrário. Porque ali está uma pegadinha, uma mentira, ou seja, uma fake news. E você deve tomar muito cuidado. O Bolsonaro sempre tem razão. Bolsonaro disse também que o STF prende opositores, mas silencia diante de mentiras de Lula, diz Bolsonaro. Então a gente vê claramente que o STF, né, do Poder Judiciário, ele tem lado. E é da esquerda e é do Lula, né? Eles descondenaram o Lula e colocaram na presidência da República. Foi o Poder Judiciário que fez isso. E você vê, eles falam mentira, a Rede Globo prega mentira e não é fake news. Eles não falam nada, não tiram do ar, não perseguem, não colocam inquéritos. Mas as pessoas que estão falando a verdade nas redes sociais são criminosas, são presas, muitas delas.
E as coisas que o Lula fala, que só fala quase 98%, é tudo mentira, que esse Lula vem falando, e o governo, eles não fazem vista grossa. Para as pessoas que estão falando a verdade, eles prendem e perseguem. Ou seja, é a China, é o Irã, né? Semelhante com Venezuela, de Maduro, Nicarágua. Esses países ditatoriais. E o Brasil está na mesma linha. Por isso que Donald Trump está entrando, solando o país com sanções. Porque o Brasil, do Lula, do STF, está se associando, se relacionando com terroristas. É isso que a gente está vivendo. E o Ivan Kleber, nosso jornalista lá na Europa, ele diz o seguinte: a estratégia de Lula deve ser culpar Bolsonaro pelo tarifaço. Lula prepara a ofensiva para dialogar com empresários aqui no Brasil e expor Bolsonaro como pai do tarifaço. Estão querendo colocar a culpa e desgastar a imagem de Bolsonaro, mas isso não está dando certo. Porque mesmo com a imprensa, com a Rede Globo nas suas mãos, bancada pelo governo federal, com o nosso dinheiro, eles não conseguem apagar a imagem do Bolsonaro. Então, a verdade está vindo à tona, mas eles insistem com essa narrativa de malhar o Bolsonaro. Mas o governo vem se queimando ainda mais e esse governo já acabou, né? Ele não existe mais, ele destruiu, saqueou e acabou com o Brasil em todas as suas áreas. E aqui o jurista Ives Ganda, um grande jurista aqui no nosso país, com 90 anos, ele fala: as falsas narrativas do governo Lula, ricos contra pobres, eles sempre usam esse chavão, né? O presidente, devido ao fracasso em cortar as contas públicas e não ter um plano efetivo para isso, quer aumentar a tributação, a polarizar ainda mais a sociedade com seu discurso de ricos contra pobres. O governo Lula tenta desviar o foco de suas próprias falhas e colocar o rico contra o pobre contra o rico. As recentes manifestações do presidente afirmando que defende os pobres contra os ricos, que o aumento do imposto sobre obrigações financeiras, ou IOF, só atingiria os ricos, e que ele é um bom defensor dos pobres. Isso é mentira. Levantam uma questão que não tem nada a ver com a realidade, diz o jurista. Qualquer tributação sobre as empresas implica prejuízo para os pobres, pois reflete no consumo. As empresas sobrevivem porque têm lucro, ou seja, elas não resistem se não conseguirem gerar lucro. Não só para remunerar seus acionistas, mas também para reinvestir e manter a competitividade no mercado. Eles estão metendo a mão no nosso bolso, aumentando impostos e criando novos impostos todas as semanas, com o Taxade, seu ministro da Economia, e dizem que querem ajudar o pobre. Isso é mentira. O próprio jurista Ives está dizendo isso. E todos os outros também falam a mesma coisa. Eles estão roubando, saqueando o Brasil em trilhões de reais e querem culpar a classe média, os empresários, e dizendo que os ricos que estão fazendo isso, mas não são. São esses do desgoverno Lula que está arruinando o país. E o STF? O STF fica atrás só de Bolsonaro 24 horas por dia. E o Brasil está sendo quebrado. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo um inimigo, nas redes sociais ou no WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça. E seja membro também do nosso canal a partir de R$ 4,99. Você vai receber vídeos dos bastidores que ninguém viu, só os assinantes. Um grande abraço e até as próximas notícias.